Boa noite, quem está chegando, bem-vindos, bem-vindas. Live Eu Acho Que Legal hoje, mais uma live Eu Acho Que Legal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre voluntariado nas organizações da sociedade civil, com a Silva na Caixa, ela que já está por aqui. Vamos ver aqui como é que a gente vai. Thaís Yanarelli, Lília Azevedo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, todo mundo que está chegando por aqui. Muito bacana ter vocês por aqui, uma alegria. Deixa eu já chegar aqui então com a nossa convidada Silva, está chegando aqui. Opa! Com a Silva na caixa, ela que já está por aqui. Vamos, um dispositivo aciona de lá, outro de cá. Mas é isso, live Acho Que Legal hoje novamente. Hoje a gente tem prêmio, né? Resultado do sorteio do livro. Opa! Silvia, seja bem-vinda, querida. Obrigada, né? Boa noite. Opa, que bacana. Opa, você tá me ouvindo direito, Silvia? Tá me ouvindo bem? Eu tô. Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem. Então estamos conectados. Você já está por aqui, sinta-se em casa aqui na nossa live, acho que legal, tá bem? Uma honra ter você por aqui, agradeço demais. Você que é uma referência na questão do voluntariado nesse país, né? Quando se falava em voluntariado, quando se discutia um pouco os temas das ONGs, sempre quando se falava em voluntariado, o nome era. Eu fiquei muito feliz de tê-la conhecido pessoalmente lá no Festival ABCR e que podemos realmente, né, articular aí essa agenda para que você esteja por aqui. Então, agradeço demais, mais uma vez, sinta-se à vontade. E queria começar, né, como é uma tradição por aqui, você viu, eu não apresento, né, os convidados, as convidadas. Eu digo quem é, digo qual é o tema e toco a bola para que a pessoa se apresente aí para o nosso público. Então, se apresenta aí, quem é Silvia, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, do que você tem feito, enfim, destaca um pouquinho aí, para daqui a pouco a gente entrar aí no nosso roteirinho que a gente combinou. Tá certo. Bem, eu estou nesse universo do voluntariado há muitos anos, bastante tempo. Tive um pouco no governo, aqui do estado de São Paulo, também na área próxima a organizações sociais e também gestão de programas de voluntariado, porque era um tema que estava na agenda, a gente tinha acabado de receber a lei do voluntariado, então falar de voluntariado nas organizações de sociedade civil era agenda, né? Depois estive por quase 15 anos à frente de uma organização da sociedade civil, que era o Centro de Voluntariado da cidade de São Paulo, e aí com uma pessoa que na época nossa presidente fundadora era a referência no voluntariado no Brasil e no mundo, levou, né, o Ano Internacional do Voluntariado no Brasil para as Nações Unidas. Então a Milu Vilela era presidente do CVSP, e aí uma agenda toda voltada para o tema do voluntariado. Eu estava na área de gestão dessa organização, com pessoas que queriam ser voluntárias, para elas entenderem o seu papel na sociedade, para organizações da sociedade civil, espaços públicos, que eram os locais onde as pessoas iriam atuar como voluntários, e ainda um movimento com jovens, que a gente chamava de voluntariado educativo, quer dizer, um fomento à prática do voluntariado como uma ferramenta para trabalhar valores, propósitos e até comportamentos coletivos no ambiente das escolas e das universidades. A gente trabalhava também, foi toda a minha escola, que eu sigo na minha jornada fazendo, com as empresas que facilitam para que seus colaboradores façam o voluntariado, então, por meio da prática do voluntariado corporativo, e, por fim, com redes e movimentos, porque, na ocasião, o Brasil tinha centrais de voluntários espalhados pelo Brasil, formando uma grande rede que trazia esse tema. Para mim era muito tranquilo, porque eu já nasci numa família que as pessoas
praticavam voluntariado, meus avós, meus pais, tive isso muito fácil no ambiente da minha escola, na universidade, quer dizer, sempre o voluntariado esteve presente na minha agenda e eu ainda fui trabalhar com isso, sobretudo, né? E hoje sou voluntária em organizações e projetos e trabalho com isso como consultora. Então, esse é um pouquinho da Silvia, que é também mãe, filha, né? Tem outras agendas no meio do voluntariado, né? Tantas facetas das nossas vidas, né? Muito Sim, bacana, Silvia, muito sim. bacana conhecer um pouquinho dessa trajetória aí riquíssima, né? Que tem contribuído tanto para o setor social, especialmente nessa área do voluntariado, que é, de fato, uma espécie de mola mestra, né? Se eu posso dizer assim, desse terceiro setor, desse setor social. Então, eu queria começar, né? Falando do perfil desse voluntariado no Brasil. É possível traçar um perfil desse voluntariado no Brasil? Tem alguns dados e tal. Traz os dados iniciais aí para a gente. Então, a gente tem, né, a sorte de, nos últimos 20 anos, ter realizado pesquisas que contam um pouquinho sobre essa história do voluntariado aí nessas 2 décadas, né, marcadas pelo Ano Internacional do Voluntário em 2001, pela Lei do Voluntariado em 98. Então, essa história, a última pesquisa rodou, né, foi feita pelo Instituto Datafolha, foi coordenada por mim e por 2 consultores, o Felipe e a Kelly, com apoio na gestão e na comunicação do IDES. A gente rodou essa pesquisa, ela traz uma grande mudança na quantidade de pessoas fazendo o voluntariado. O perfil segue como na pesquisa realizada em 2011, um equilíbrio muito grande entre a participação de homens e mulheres, é praticamente 50%, mulheres um pouquinho mais presentes, né? Todas as faixas etárias de maior destaque estão entre 30 e 40 anos, então a gente vê na pesquisa um grande interesse do público jovem, e aí é um espaço que as organizações vão precisar amadurecer de como acolher e receber, né, esse público que tem interesse, mas ainda talvez em ações mais pontuais, né? E aí os restantes do dado, como escolaridade, a questão de classe social, é bastante equilibrado. Todas participam, a escolaridade com ensino médio completo talvez se destaque, mas com poucas diferenças, né? É um espaço muito inclusivo, né? Porque eu dou o meu tempo, meu talento, minha energia, né? E aí é o que é meu, né? Então eu escolho, então todos podem participar, não existe contraindicação. Muito bacana. Esses dados, essas pesquisas que vêm sendo realizadas, você citou, elas têm acessíveis na internet? Tem alguma dica aí de onde a gente pode procurar esses dados para aprofundar um pouco mais? Então, eu convido mesmo para navegar na pesquisa, o www.pesquisavoluntariado.org.br, um site muito acolhedor. Além dos dados todos da pesquisa, é bem interessante porque com essa história de 2 décadas de voluntariado no Brasil, nós convidamos pessoas que foram relevantes nesse grande movimento pelo voluntariado, para o voluntariado, como voluntariado no nosso território, para escrever artigos. Então, a gente tem uma coletânea de mais de 25 artigos escritos por pessoas que fazem, né, esse movimento acontecer, desde
a história do Marco Zero, né? A gente convidou as pessoas lá da Santa Casa de Misericórdia de Santos, aqui no estado de São Paulo, que são o Marco Zero do voluntariado no Brasil, em 1540 e pouco, até essas novas tendências, essas novas, o que aparece de inovação para as práticas do voluntariado. E eles estão em artigos e reunidos também numa publicação digital, em português, em inglês, em espanhol. Então, assim, tem uma riqueza enorme ali de conteúdo no site, além do histórico das pesquisas realizadas em 2001, 2011 e agora em 2021. Ótima dica, então. Então, quem quiser se aprofundar no tema do voluntariado, a Silva já chegando, dando uma dica preciosíssima aqui, de onde se pode aprofundar esses temas. Mas, Silva, eu queria aproveitar para cumprimentar aqui o pessoal que está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Tem a Marilene, eu não consegui identificar a entidade dela, mas tem a Marilene. O Luiz Antônio também mandou aqui um elogio para você, de que você é uma referência nessa proposta, nessa discussão, e que transborda humildade. Enfim, todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, parceiros, parceiras, amigos, amigas, pessoal que chegou aí, voluntariado Santa Marcelina, Duda Santo, o pessoal da Cannabis Medical Evolution, o Robson Almeida, enfim, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E tem uma coisa também, deixa um like aí pra gente, vamos apoiar nosso trabalho, o dedo não cai. Viu, Silva? Tem um boato por aí que o cara dá um like, né? A pessoa dá um like numa live, caiu o dedo. Não cai, todo mundo tá aí com os dedos nas mãos. Então foi só boato, tá bom? Então pode dar o like, vamos fazer esse algoritmo trabalhar pra gente só um pouquinho, né? Não só a gente trabalhar para ele, isso é importante. Deixa o like aí pra gente. E se você puder também compartilhar com os amigos e amigas para que venham aprender um pouquinho aqui, sorver um pouquinho dessa inteligência, dessa sapiência toda aqui da nossa convidada Silva, com essa grande experiência na área do voluntariado. Venham todos, que vai ser bacana. E a Marilene, ela disse que é do Centro Social de Francelinos, Minas Gerais. Bacana! Um abraço, então, para a Marilene. Um abraço para todo mundo. Pessoal, se vocês quiserem dizer aí de onde vocês estão falando, é bom que daqui a pouco eu vou registrar isso. A Neilma Arruda é assistente social de uma LPI aqui em Alagoinhas, na Bahia. Um abraço, então, para Neilma Arruda, lá de Alagoinhas. Conheço muito Alagoinhas, bacana demais. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Olha os likes aí aparecendo, que bom. Então, daqui a pouco... E tem muita gente entrando que é especialista em voluntariado, gestor de também, muita gente boa do voluntariado aqui também. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Uma honra tê-los por aqui. Então, deixa eu só retomar aqui, então... do site da pesquisa, né? Quem quiser saber mais, pesquisa voluntariado.org.br, um acervo precioso lá para uma linguagem muito gostosa, muito colorido o site, e as notícias são boas, então ele é mais especial ainda. Nem todas, mas a maioria são boas notícias sobre o voluntariado. Bacana. E só para registrar aqui, a Josi Arruda, ela é da Casa da Mulher, Capela do Socorro, em São Paulo, todo mundo muito querido, gente muito bacana chegando por aqui. Que felicidade grande. Vamos voltar aqui, então, Silva. Vamos lá. Você falou, tem muitos gestores de programas de voluntariado aqui. É um link perfeito para a nossa segunda questão aqui, para a nossa questão do nosso roteirinho, que é justamente os desafios dessa gestão. Gente que acha que voluntariado é só chegar lá e começar a trabalhar. Não, eu quero ser voluntário. Toma aqui, faz aqui qualquer coisa. Não é bem assim. Tem alguns desafios, né? E você queria colocar aí esses desafios para a gente, trazer alguns elementos. Trabalhar com voluntário é muito bom, mas também tem alguns cuidados. Traz aí um pouquinho desse quadro para a gente. Então, eu acho que talvez o maior desafio de quem recebe os voluntários é fazer com que ele pense que é preciso equilibrar todo esse amor que ele vem com vontade de compartilhar, de doar, que vem aqui do coração, né? Eu também tenho aqui organizações que eu sou voluntária, né? Daí o Remo Meu Rumo. Hoje passei a manhã na Vagalume, que também é uma organização de atuo como voluntária. A gente vem com a emoção, o coração disparado,
Mas tem que equilibrar todo esse amor com o racional, com a razão, porque precisa, né? É uma atividade que precisa de um alinhamento com a equipe, de um comprometimento, né? De responsabilidade, de qualidade nas entregas, né? De limites, né? Ter ciência de seus direitos e deveres dentro do espaço que vai estar ocupando, né? Então, acho que talvez o maior desafio que o gestor encontra é fazer com que o voluntário encontre esse equilíbrio, que ele não perca o entusiasmo e a paixão, que são necessários, é o que move, né? Pela causa, pela vontade de deixar um legado, de fazer a diferença, mas com essa razão, né? De acolher as demandas da organização, respeitar as regras, as condições para a sua atuação. E aí cabe, né, a organização se organizar e ter isso muito claro, né? Então, é preciso, eu sei que muitas organizações atuam 100% com voluntários, então, às vezes, o necessário vai ser criar uma liderança que seja o gestor dessa equipe de voluntários e que juntos construam essas condições essenciais para o trabalho ser feito com alegria, que ele tem que ser feito, mesmo que em alguns ambientes com grandes desafios e desafetos, né, assim, que são dolorosos, mas que seja feito com comprometimento e responsabilidade. Então, acho que a busca desse equilíbrio exige uma preparação e um planejamento. Isso é fundamental para o sucesso do programa. Silvia, fala em gestão de um programa de voluntariado, porque quando a gente fala um programa de voluntariado, as pequenas organizações, especialmente, elas já ficam imaginando algo super complexo, né? Digamos assim, uma estrutura burocrática num setor enorme, com muitas pessoas e tal. A gente está falando disso ou realmente pequenas organizações também? Eu penso que o que você está falando, alertando, precisa ter um mínimo de organização para tal. Se a entidade é maior, com 1 milhão de voluntários, vai exigir uma complexidade maior, as menores um pouco menor. Fala pra gente se é isso mesmo, se eu estou certo no meu raciocínio. É isso mesmo. Não importa se eu tenho 4 voluntários, eu tenho 400, eles têm que ser acolhidos da mesma maneira. E aí eu compreendo que é um desafio, então às vezes precisa ter uma liderança que também seja voluntária, mas ele precisa de um mínimo de organização para que seu trabalho seja eficiente, ele se sinta acolhido, reconhecido e queira ficar. Então, é preciso o mínimo, o essencial e o básico para receber um voluntário. A primeira coisa, quem é que vai se responsabilizar pelo voluntariado na organização? Tem alguém que é responsável pela cozinha, alguém pelas mídias sociais, alguém pelos programas e projetos, alguém que mobiliza recursos. Sei que em muitas organizações pequenas esses trabalhos são realizados por muito poucas pessoas que se somam funções, né? Às vezes até 1, 2 pessoas para todas essas funções, mas essa caixinha do voluntariado tem que existir. Por isso que eu dou o nome de um programa de voluntariado. Ele tem que estar lá com as mínimas questões. Primeiro, a da nossa lei. O Brasil tem uma lei do voluntariado desde 1998, completou esse ano 25 anos de existência. Quem tem voluntários numa organização da sociedade civil ou num espaço público, ela precisa, é exigência da lei, formalizar esse vínculo por meio de um documento que é chamado Termo de Adesão ao Serviço Voluntário. Então, pode ser que eu tenha um,
ele precisa ter esse vínculo formalizado para o cumprimento da lei. Então, o básico, né, é ter uma liderança, que um coordenador, um gestor, alguém que já assume outras funções na organização, mas que também vai cuidar dos voluntários. E o primeiro passo é formalizar esse vínculo para o cumprimento dessa lei. E aí, a partir disso, alinhar o que ele vai fazer, que horas ele vai vir, tudo isso tem que ser combinado e alinhado. Então, por menor que seja a organização e por menor que seja o número de voluntários, essa formalização e essa organização é fundamental. Alguém está dizendo que assina o termo, o setor de serviço social assina o termo no ILPI. Eu acredito que ILPI, pelo menos aqui em São Paulo, são as organizações de acolhimento de idosos, né? Exatamente. Então, acho que é a mesma terminologia. Então, eu fico feliz, eu não consigo ver o nome dela, porque apaga. Arruda, ela que é lá de São Paulo, da Casa Abrigo. Mas eu vou deixar a pergunta dela, Silvia, para daqui a pouquinho, porque ela já liga com o nosso próximo tema, de fato. Eu queria só aproveitar essa paradinha aí para aproveitar todo mundo que está chegando, tem muita gente chegando por aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esquece de dar aquele like, tá bom? Vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente um pouquinho, não só a gente trabalhar para ele. Então não economizem corações, etc. Deixa o like aí de todos esses que puderem ser dados, vocês contribuam, tá bem? Então eu queria aproveitar também e dizer que na terça-feira que vem, Silvia, a gente vai fazer uma live extra por aqui, né? As lives aqui no Instagram, a gente fecha com a de hoje, nossa agenda, mas tem uma live extra na semana que vem, porque tá aí rolando a consulta, né, sobre o decreto do Mirosc, o decreto federal do Mirosc, o decreto 8726, né? Tá aí, você pode contribuir, participa todo mundo, todas as organizações que estão aqui assistindo, é importante participar para a gente melhorar o regime de parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil. A consulta pública está aberta lá no site, e nós vamos fazer na terça-feira, foi prorrogada para o dia 30, então o prazo da consulta pública, que era no dia 20, foi prorrogado para o dia 30, e nós vamos fazer no dia 26, na próxima semana, na próxima terça-feira, uma live com a Secretaria-Geral da Presidência da República, vai estar o Igor Fer e a Natália Galli, vamos estar juntos, respondendo perguntas, acatando as sugestões, dialogando diretamente com as organizações lá no canal do YouTube do OSC Legal. Então você que está aí assistindo, que quer ver, que quer dialogar, na terça-feira que vem, não vai ser aqui no Instagram, tá bom? Não é uma live aqui do Instagram, live OSC Legal, vai ser um diálogo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, uma parceria OSC Legal e Presidência da República, Secretaria-Geral da Presidência, e nós vamos estar lá no nosso canal no YouTube respondendo a todo mundo. Tá bem? Então você vai mandar sua pergunta e a gente vai responder ao vivo, dúvidas, questões, o que tiver de responder sobre essa consulta pública do decreto, tá bom? Então todo mundo participando terça-feira que vem, fica ligado aí nas nossas redes sociais. Vamos seguir então? Super especial, porque eles estavam, né, no Festival ABCR, né, acolhendo, né, a secretaria, acolhendo as organizações, pegando os contatos e agora convidando a sociedade civil para estar junto, né, com sugestões, né? Eu vi que tem uma agenda com organizações, uma agenda com universidades. Na quinta-feira vai ter uma série de reuniões, a gente divulgou aí nas nossas redes também, uma série de reuniões com a universidade, com as organizações e com os gestores públicos, e na terça-feira vai estar com a gente também no nosso canal no YouTube, ao vivo, né? Você vai poder perguntar lá ao vivo, ou vai poder mandar sua pergunta antes, então fica ligado nas nossas redes, que a gente vai disponibilizar um formulário para você colocar sua pergunta, a gente vai responder ao vivo, de repente você vai poder gravar um vídeo para mandar para a gente passar ao vivo lá no nosso programa, então já estou aí convidando todo mundo para esse programa. Agora, queria dizer o seguinte, daqui a pouco tem resultado do sorteio do livro,
tá? O livro A Construção do Clube, Poder, Negócio e Comunidade no Futebol, do jornalista Irlan Simões, uma parceria muito bacana da Mórula Editorial, Irlan Simões, o autor, e aqui, ó, que legal. Só que eu não recebi ainda o resultado. O que é que acontece? Silvia, o que acontece é o seguinte, quando o Tiano me mandava o resultado dos sorteios antes, no começo da live, eu soltava logo, começava a live, eu já falava. Ah, Aí ele segurou agora. Ele só manda agora, faltando 10 minutos suspense. para terminar a live. O problema é o seguinte, que eu Perfeito. estou aqui na metade da live, não recebi ainda o resultado e já estou com o coração pulsando porque eu fico agoniado. Mas é isso mesmo, daqui a pouco ele Curioso. vai mandar. Fiquem à vontade. Olha, enquanto isso, gente, se ele não mandou ainda o resultado, dá tempo de participar. Então, se você quer ganhar um livro, um exemplar do livro, A Construção do Clube, Poder, Negócio e Comunidade no Futebol, você vai lá no card da promoção, se inscreve lá, marca 5 amigos e tal, que você vai ainda poder concorrer, porque ele deve rodar lá no aplicativo que faz o sorteio daqui a pouquinho. Então, jogue duro, dá tempo ainda, fica tranquilo. Ele não me mandou, eu estou aqui agoniado, mas vai sair já já. É bom para você que dá tempo de participar. Você que está acompanhando aqui a nossa live. Voltando aqui, então, pessoal do projeto Prato Patas, um beijo para vocês aí que fez um trabalho belíssimo com proteção animal, parceiros e parceiras nossos aqui. Vamos lá. Silvia, você falou da legislação, né? Soltou num tema que é muito caro para a gente aqui do Oscar Legal, que é a questão da legal, né? A questão jurídica que cerca a atuação das organizações. E você citou aí na questão da legislação, né? Nós temos uma lei chamada Lei do Voluntariado, né? A Lei 9.608, lá de 18 de fevereiro de 1998. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dos aspectos jurídicos, né? Do voluntariado, até porque tem uma questão muito importante que as organizações, as lideranças trazem, que é a questão da relação trabalhista, né? De fato, essa pessoa está prestando um serviço para a entidade, que é voluntário, mas essas coisas podem se confundir efetivamente com prestação de serviço contratual, de seletista, etc., com vínculo empregatício. Como é que a gente lida com isso, então? Como é que a gente lida e qual é a sua visão sobre os aspectos jurídicos do voluntariado no Brasil? Então, acho que de aspectos jurídicos, é a Lei 9.608, ela é muito clara, são pouquíssimos parágrafos, ela deixa muito claro que o papel do voluntário é uma atividade absolutamente espontânea, não remunerada e sem vínculo empregatício, exige a formalização desse vínculo por meio do termo de adesão ao trabalho voluntário, e é exigência da lei. A lei sofreu, ela é de 18 de fevereiro, como você diz, de 98, ela sofreu uma atualização no texto em 2016, setembro de 2016, mas não alterou a condição da exigência do termo de adesão. Nesse termo de adesão, eu vou pôr as condições e o objeto de trabalho desse voluntário. Quanto tempo ele vai doar, que dia da semana ele vai, em que área ele está atuando, quais talentos e habilidades eu tenho expectativa que ele tenha para realizar o trabalho. E o termo de adesão permite o que na lei, né, no advoguês, está escrito ressarcimento de despesas, que é um reembolso de despesas. O voluntário jamais recebe pela ação que ele realiza, mas ele pode ser ressarcido por uma despesa que aconteça para ele realizar a ação. Pode ser um deslocamento, pode ser uma alimentação, pode ser um material que ele precise para realizar a atividade voluntária. Mas isso tem que estar pré-acordado, isso tem que estar combinado com o responsável pelo programa de voluntariado e formalizado no termo de adesão. Então, acho que assim, de aspecto jurídico, nós temos essa lei, né, que tem que ser cumprida por meio do termo de adesão. É muito fácil os modelos, né, não é um documento muito complicado, tem vários modelos no site voluntariadoempresarial.org.br, tem modelos, em várias
organizações, se puser muito fácil encontrar o modelo. No nosso E o site que eu também tem. sugiro, no site, eu acho que legal também tem, e o que eu sugiro ainda é que se coloque a lei no verso, porque segundo a pesquisa de voluntariado no Brasil, a que eu contei para vocês, apenas 45% dos voluntários conheciam a lei, não Nossa, conheciam, só 45%. E só 18% tinham assinado o termo de adesão. Eles tinham vaga ideia, porque a pesquisa tem o aspecto quantitativo e o qualitativo, eles sabiam que existia um documento, mas achavam desnecessário, etc. Então, a gente tem uma força-tarefa de uma lei que tem 25 anos, ela ser, no mínimo, conhecida, reconhecida e praticada, né? Então, acho que a gente tem esse desafio ainda com relação ao aspecto jurídico. Eu recomendo para as organizações também estarem atentas com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque opa, conforme eu cadastro voluntários, né, que eu vou captar esses voluntários e incluí-los na minha organização, eu passo a ter dados dessas pessoas. Então, esses dados têm que ser muito bem zelados e cuidados conforme a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, sancionada em 2018, e que tem aí multas e não faz distinção com relação a qualquer diferença entre primeiro, segundo ou terceiro setor. É uma lei de proteção do indivíduo, né, criada para o indivíduo. E aí também tem o aspecto de que muitas vezes o voluntário atua numa área da organização que ele tem acesso a dados de beneficiados da organização. Então, é importante a gente também orientá-lo sobre o zelo com os dados que ele tem acesso. Então, no voluntariado, a gente tem esses dois pontos de atenção. Conforme eu vi que passou uma observação, como eu disse, né, no termo de adesão ao serviço voluntário da Lei 9.608, ele prevê a descrição no termo de adesão do objeto e condições do trabalho. Eu posso colocar lá, inclusive, a questão do uso de imagem, de voz e etc. Então, eu posso ter num único termo de adesão várias observações sobre a questão, pequenos ajustes com relação à assiduidade, pontualidade, podem estar nesse termo de adesão, porque contemplam as condições do trabalho do voluntário, inclusive autorização do uso de imagem e voz, alguma responsabilização que algumas organizações colocam. E mais um ponto que eu trago de atenção é que esse termo vai ser assinado por pessoas com mais de 18 anos, certo? Então, a gente lembrar que se a gente trabalha com voluntariado jovem de 16 a 18 anos, a gente precisa da autorização de um responsável nesse termo de adesão, ele não vai poder ser responsável sozinho por esse documento, né? Então, a gente precisa da autorização que algum adulto responsável por ele assine junto. Para trabalhar com jovens com menos de 16 anos, eu sempre recomendo, e aí é uma posição pessoal minha, eu acredito que o ECA é mandatório, né? A gente tem que ter um respeito absoluto pelo Estatuto
da garantia de direitos da criança e do adolescente, né? Tenho um respeito enorme por ele. Hoje são super valorizadas as políticas de salvaguarda que garantem, né, e criam um sistema de proteção da criança. Então, criança não trabalha, mas a gente pode ter programas de voluntariado educativos. A gente pode trabalhar um tema com a criança, resíduos, nós vamos trabalhar aqui dentro da organização, o tema geracional, né? Nós temos uma ILP aqui assistindo, então nós vamos trabalhar com ele esse tema, ele vive essa experiência, e depois a gente resgata com essa criança, com esse jovem, como foi para ele a prática. E aí muito mais para ações pontuais e parceirizadas, com uma escola, uma outra organização para a gente fazer um intercâmbio, eu já vi isso, né? Uma organização que atua num contraturno escolar, organiza uma visita numa ILPI com os jovens e faz esse intercâmbio. Mas daí não é a criança sozinha, né? Ela está numa estrutura jurídica que a protege e traz a prática do voluntariado trabalhando valores, né? Todos esses temas que a gente quer, né? Não violência, comunicação amorosa, cultura de paz, respeito à diversidade, as questões de gênero, né? A gente está com a Josi aqui, a questão da mulher, vivemos aí o agosto, um tema, né, de alerta sobre a violência contra a mulher, a gente pode trabalhar tudo isso por meio de uma prática de voluntariado. Mas o termo de adesão vai ser assinado mais de 18 anos e de 16 a 18 com alguém responsável. Muito bacana. Vamos só uma pausa para que você tome uma água. Eu vou aproveitar para cumprimentar todo mundo que está por aqui. O chat está bombando. Tem uma pergunta muito, muito interessante aqui da Lúcia. Daqui a pouco eu vou fazê-la. Mas antes eu queria convidar todo mundo, já anunciar aqui as lives de outubro. Dizer que o Tiano já me avisou aqui que vai mandar o nome do ganhador ali 10 para as 7. Então já vai ser no finalzinho. Então tem até 15 para as 7 por aí para participar. Então, quem quiser participar ainda do sorteio do livro, a produção do clube, Poder, Negócio e Comunidade no Futebol, do jornalista Irlan Simões. Irlan Simões é um dos maiores pesquisadores de futebol do Brasil, não só como negócio, não só como esporte, mas como fenômeno social, né? Como questão social. Então, o livro é muito interessante, muito bacana. Irlan esteve comigo aqui na última live. Então, quem quiser, ainda dá tempo, vai lá rapidinho, que ainda dá tempo, tá bom? Marca lá no card da live, no card da promoção, né? Marca 5 amigos, segue aqui o perfil do Oscar Legal e você vai concorrer daqui a pouquinho, quem sabe você se inscreve agora e já ganha aí esse livro. Então, boa sorte, tá bom? Então, daqui a pouquinho o Tiano vai me mandar aí esse resultado. Mas por hora, convidar o pessoal aí para as lives de outubro. Então, em outubro nós teremos 2 lives, né, como sempre. No dia 3 de outubro a gente vai estar aqui com o João Paulo Vergueiro, né, e a gente vai estar fazendo o lançamento do livro do JP Vergueiro, Sustentabilidade Econômica das OSCs. Então, a gente vai fazer o lançamento, ele já está lançando aí fisicamente, né, por aí o livro, e a gente vai fazer aqui o lançamento virtual também do livro do João Paulo Vergueiro, Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil. Muito bacana o livro. Eu já tenho o meu. Cadê o meu? Não trouxe agora. Enfim, mas já tenho o meu. E vai ter ainda também o lançamento e vai ter sorteio, tá bom? Então já fiquem atentos e atentos. Quem não ganhar esse livro agora vai poder ganhar o livro sobre sustentabilidade das organizações do JP, que a gente vai fazer sorteio aqui. Então a gente lança o livro no dia 3, tem o sorteio, e no dia 24 tem o resultado do sorteio durante a live. E a live do dia 24 será com a Karen Johnson Lesner. A gente vai falar sobre transparência e accountability. Minha ONG tem isso? Então vamos descobrir o que é esse tal de accountability, se tem transparência, se não tem transparência. Quero saber, sua ONG tem isso? Né? Então nós vamos lá falar com a Karen Johnson Lesner, ela que é consultora de organizações, organizacional, né? De uma maneira mais sobre governança, enfim. Então ela vai falar aqui com a gente no dia 24 de outubro, e é o dia que
sai o resultado do sorteio do livro do JP Vergueiro, Sustentabilidade Econômica das OSCs. Lembrar também que abriu hoje o edital para a eleição do CONFOCO, do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração. Então, quem tiver interessado, quem tiver um trabalho nacional com relação ao marco regulatório das organizações da sociedade civil, quem tiver interesse, está lá aberto e a gente também está avaliando a nossa candidatura ou não neste espaço e vamos ver aí o que é que acontece, mas desde já dizer que estão abertas então as inscrições aí para quem estiver interessado em compor o CONFOCO Nacional, um marco histórico, né, na relação de parceria entre os poderes públicos e as organizações da sociedade civil no Brasil. Então é isso, vamos voltar aqui com a nossa amiga Silvana Castro, vamos falar aqui um pouquinho de volta, porque ela falou bastante coisa aqui, as questões jurídicas implicadas e tal, fiquei aqui com várias questões na cabeça. Mas eu queria... uma pergunta, né? Isso. Tinha alguém Vou trazer aqui a perguntando. pergunta para a gente seguir. A Lucy perguntou o seguinte, olha só que bacana. Como é possível estabelecer uma parceria de longo prazo no voluntariado, mantendo um compromisso sólido e responsável que esteja alinhado com os princípios da instituição? É uma boa pergunta. É a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta de 1 milhão. Olha, eu sou muito fã de processos para a chegada, porque a gente chama do onboarding, né? Quando ele aterriza dentro da organização, eu sou muito fã desses processos de alinhamento de expectativas, de muita clareza do que tem para oferecer. O que eu tenho visto de experiências mais exitosas são quanto mais eu invisto nesse processo da chegada do voluntário na minha organização, em processos de orientação com relação aos aspectos jurídicos, com relação a direitos, deveres, condições, clareza sobre o público, sobre as tarefas a serem executadas, formações e treinamentos específicos da função, e criando, assim, algumas etapas que ele vai vencendo, eu vou criando um vínculo maior, de mais compromisso com ele. Então, ele passa a ser quase que um processo de seleção. Quando eu digo para ele, para ser voluntário aqui, primeira coisa é uma orientação que a gente faz. Depois, a segunda etapa é uma visita monitorada na nossa organização e um contato com o nosso público. Tem uma leitura sobre alguns dados sobre o público beneficiado aqui na nossa organização, o público atendido. Conforme eu crio algumas etapas, eu vou mostrando para ele a expectativa que eu tenho de compromisso com aquilo. E regras muito claras, né? Quanto mais transparente, né? Vai se falar de transparência, accountability, precisa disso no programa de voluntariado. Transparência, não adianta disfarçar, vai ser desafiador, precisa de compromisso. As pessoas perguntam para mim, mas quando? 100%, 100% de pontualidade. Se eu marco com a minha mãe, que eu vou almoçar no domingo e que 12:30 eu estarei na casa dela, meu compromisso 100% com ela. Então, se eu marco numa organização que eu estarei lá às 8:30 da manhã, no tal dia, o meu compromisso 100%. Então, esses alinhamentos são fundamentais. Eu vou alinhando expectativas e criando um vínculo, não é a garantia, mas eu vou criando um vínculo com ele. E para ele permanecer, ele precisa sentir parte, sabe? Aquela coisa de vestir a camisa, pertencimento. Para ele se sentir parte, eu tenho que criar uma ambiência acolhedora. A gente falou de accountability, prestação de contas. A gente tem que lembrar que o voluntário oferece para nós o bem mais precioso que ele tem na vida,
que a coisa mais valiosa que eu posso oferecer para o meu amigo, para qualquer pessoa, que é o meu tempo, porque eu não vou ter de volta. Esse tempo que eu entrego para o voluntariado é entrega absoluta daquelas horas, daqueles minutos, daqueles dias. Se eu não percebo que as pessoas estão fazendo o melhor uso possível desse tempo que eu estou oferecendo e me dando uma devolutiva, eu não faço para receber isso, mas eu quero saber o que estão fazendo com o meu tempo, eu quero sentir que eu estou fazendo a diferença. Então, minha recomendação é fazer uma acolhida, uma integração muito bem preparada e organizada, com treinamento, se necessário, uma pequena formação, uma visita, etc. E para o pertencimento, criar uma agenda de devolutivas, de resultados, dizendo para ele o que eu estou fazendo com o tempo que ele me ofereceu. Então, acho que é esse equilíbrio que gera um maior engajamento. A gente não garante, mas a gente cria uma ambiência de maior pertencimento e engajamento. A gente está falando, né, aqui da questão de prestação de contas. Existe um aspecto também que está nas normativas, né, na questão contábil do voluntariado, é que nós, organizações da sociedade civil, a gente responde a uma normativa contábil nos nossos balanços, né? As nossas prestações de contas da contabilidade. E nos últimos 11 anos, né, desde 2012, veio uma questão bastante importante. Tudo que é recebido em doação por uma organização da sociedade civil deve ser valorado, registrado e prestado contas, seja um bem material, seja dinheiro ou seja tempo. Desde 2012, com uma adequação, né, uma atualização em 2015, a ITG 2002 R1, que é uma normativa das normas contábeis, né, do terceiro setor, ela fala da gente também declarar as nossas horas voluntárias, né, inclusive o seu valor financeiro recebido. Né? Não paguei por aquilo, mas o tempo daquela pessoa, a gente até diz, né, tem um valor subestimado, né, que não tem o amor, não tem o afeto, não tem alegria, mas Claro. ele tem um valor. Então, se a Karen, né, Karen que vai falar de accountability, compliance, ou prestação de contas e ética e transparência, isso também permeia pelos programas de voluntariado. E é bem importante. E gera um engajamento, gera uma fidelização. Quanto mais ele percebe o trabalho, gera resultado e é ali transparente, né, organizado, mais ele deseja permanecer e ficar e seguir fazendo a diferença. Muito bacana! O chat continua aqui, bem agitado. A gente segue aqui com a Silvia Nakati falando sobre voluntariado nas horas. Queria agradecer, tem gente chegando ainda. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esquece só de deixar aquele like, aquele boato de que o dedo cai é mentira. Então você vai, deixa seu like aí, ajuda a gente. Vamos fazer esse algoritmo. Isso, corações, né? Exatamente. Então vamos ajudar a gente aí, fazer o algoritmo trabalhar para a gente uma vez na vida e não só a gente trabalhar para ele. Então tá subindo pouco like aqui, Silvia, olha só. Então vamos lá, gente, vamos caprichar aí. Mas a gente quer chuva de corações. Opa, nós gostamos. Então vamos caprichar aí, que vai ser muito legal. Queria aproveitar aqui
essa paradinha para convidar novamente todo mundo aos próximos eventos aí que a gente vai fazer terça-feira que vem, lá no YouTube, no nosso canal no YouTube, não é aqui no Instagram. Então, a partir das 7 da noite, a gente vai estar no nosso canal no YouTube, numa parceria Oscar Legal e Secretaria-Geral da Presidência da República. Vamos falar sobre a revisão do decreto 87/2016, o Regulamento Federal do MIROSC. Então, a consulta pública está aberta para a revisão do decreto federal e a gente vai estar terça-feira que vem numa live lá no nosso canal no YouTube com o Igor Ferrer e a Natália Galli, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e outros convidados e convidadas, hein? Tem mais gente que vai pintar por lá. Então, mas certeza, estaremos eu, o Igor Ferrer e a Natália Galli. Muito bacana essa parceria do Oscar Legal com a Secretaria-Geral da Presidência da República. E viva a democracia, né? Viva a democracia, sociedade civil participando, a gente fica feliz. E dialogando, e fazendo, e propondo, fazendo junto, isso é muito importante. Em outubro, teremos 2 lives, olha que legal. No dia 3 de outubro, o lançamento do livro Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil, de João Paulo Vergueiro. E no dia 24 de outubro, a gente vai estar com a Karen Johnson Leser, falando sobre transparência e accountability. Minha ONG tem isso? Então é isso que a gente vai tratar em outubro, 2 lives e mais essa parceria, essa live especial, semana que vem, com a Secretaria-Geral da Presidência da República. Vamos voltando aqui, então. A gente falou de vários desafios de gestão e tal, mas agora eu queria deixar o papo até um pouquinho mais leve, falando um pouco quais os benefícios, né, no fim das contas, quais os benefícios do voluntariado para quem promove, para quem recebe, para quem pratica, né, o que é que gira em torno do voluntariado em termos de benefício. Enfim, eu sei que cada um tem uma experiência pessoal aqui. No próprio chat, a Lucy já colocou aqui, quero compartilhar que tanto no meu trabalho anterior como no atual, comecei como voluntária. Eu acho que já tem um testemunho aqui que já começa a dar um link aí, dar uma dica para esse ponto que a gente vai tratar agora. Fala um pouquinho para a gente então, Silvia. A matemática do ganha-ganha, né? Ninguém sai perdendo. Acho que não existe movimento mais assim, em que ninguém perde, todos ganham, né? Seja movido pela solidariedade, seja pela cidadania, pela possibilidade de participação cívica, né? No nosso território, na causa que a gente acredita, na organização, que muitas vezes a gente cria esses vínculos muito próximos, né? Todos ganham com o voluntariado, ninguém perde. Ganha quem pratica, né? E desenvolve talentos e habilidades, convive com realidades diferentes do seu dia a dia convívio. Hoje tem até um valor até reconhecido nos seus currículos, né? Para quem é mais jovem, né? Importante no seu currículo. Hoje a gente faz questão de compartilhar nas nossas páginas do LinkedIn, por exemplo, as nossas atividades voluntárias e convidar para as pessoas se aproximarem das nossas causas. Isso mostra um valor, um interesse que vai além do seu próprio, né? Então, é um bem enorme. Fora desenvolver, né? Trabalho em equipe, criatividade. Nós, nas organizações, fazemos muito com tão pouco, né? Então, somos criativos e inovadores e a gente experimenta isso no voluntariado. Ganha quem recebe, sejam as organizações da sociedade civil ou os espaços públicos, amplia saberes, amplia a relação com a comunidade, mostra, né, uma transparência. Quem abre a porta para a sua comunidade está mostrando o que faz realmente, né? Traz essa inovação, essas formas diferentes de saber, né? De fazer, de saber, de conhecer. Trabalho em rede, né? Amplia as parcerias, muitas vezes o voluntariado é a porta, né? O JP vai falar sobre sustentabilidade, mas muitas vezes o voluntário ele abre espaço para um potencial investidor ou doador. Eu fico muito confortável em doar nas organizações onde eu atuo como voluntária,
porque eu estou lá dentro, eu vejo o que acontece, então cria também isso, né? Na questão dos espaços públicos, é a minha prática cívica, né, de estar ali num espaço que é meu também, né, e que eu posso estar junto participando. Ganha quem promove, né? Sejam as empresas, por meio das práticas do voluntariado corporativo, sejam as universidades, né, fomentando esse espírito cívico, né, e a solidariedade, a empatia, a generosidade, a gentileza com o jovem, até nas escolas, né, criando essa cultura da gentileza e da generosidade, da cultura da doação, né? E a gente vai ter um grande movimento do jovem, porque hoje, aí acho que vale um papo trazer, viu, Lucas, alguém para falar um pouquinho sobre essa nova legislação da extensão universitária. Então, o voluntariado é também uma prática reconhecida. Ganha quem faz, ganha quem recebe, ganha quem gera, né, e mobiliza pessoas para praticar. É óbvio que está ganhando é a nossa sociedade mais justa, mais inclusiva, mais qualidade de vida, né? Com ambiente, né, meio ambiente que a gente precisa tanto, né? Mais cuidado e saudável, né? Com muito respeito a todas as questões da diversidade de gênero, de etarismo não pode acontecer, capacitismo, não pode haver preconceito. Então, a gente poder trabalhar violência, né? A gente poder trabalhar com tudo isso, injustiça, desigualdade, né? Então, é muito especial. Então, é um ganha-ganha, né? Eu sempre digo, vem para o voluntariado. Hoje somos 57 milhões de brasileiros, né? Segundo a última pesquisa, 34% da população com mais de 16 anos pratica voluntariado. Somos 57 milhões. Então, quem ainda não faz parte, vem. Estou adorando os carinhos, passa muito rápido no meu celular, uma telinha assim, Não, mas estou é isso mesmo. adorando. Vou depois rever a live, escrever para vocês. Obrigado pelo carinho de quem está aí falando, carinho de gente que eu não vejo há muito tempo, que eu vi passando. Muito E só bacana. agradecer, Lucas, só agradecer a Tem oportunidade. muitos elogios do pessoal aqui, inclusive a Nicole, da Associação Paulista de Fundações. Nicole, grande abraço para você, muita honra tê-la aqui como moderator. Está aqui mandando um abraço para você, diz que é sua admiradora, tá bom? Que bacana. Eu ainda vou falar com a Nicole vem aqui ainda conversar comigo, a gente ainda não conseguiu articular ainda essa agenda, mas em breve, com certeza, ela vai estar por aqui. A gente está caminhando para o final, eu tenho ainda o resultado do sorteio, já saiu, agora chegou, ufa, eu estou aqui agora mais aliviado, porque chegou o resultado, né? Daqui a pouco eu falo. Mas eu tenho uma pergunta antes da gente ir aqui para caminhar para o final, que eu costumo dizer aqui, Silvia, que a live, quando é boa, a gente pisca o olho, ela acaba, sabe? E é isso. Quando a gente começa aqui o papo empolgado, estou com um bocado de pergunta aqui ainda anotado, e tudo o povo aqui agitado no chat, mas estamos terminando. Então é isso. Eu queria perguntar para você, acho que é um pouco do que você já estava desenhando aí no finalzinho da sua fala, que é as tendências, né, de voluntariado no Brasil e no mundo. Se você puder dar esse quadro assim, rapidamente, quais são as tendências de voluntariado tanto no Brasil quanto no mundo? Eu acho que é esse trabalho com o jovem, né, da gente trazer essa geração Z, né, alfa, para as práticas do voluntariado. A gente já percebeu que o brasileiro não está preparado para o voluntariado humanitário das grandes emergências. A gente viveu isso em São Paulo com as enchentes, agora a gente viu no Rio Grande do Sul e vivemos no Nordeste também no começo do ano. A gente tem um despreparo para atuar nessas grandes situações emergenciais e humanitárias, então é uma tendência, né, se preparar para essas atividades voluntárias,
o voluntariado digital online que chegou e vai ficar, né, as mentorias e tantas outras ações do voluntariado online. Eu acho que eu traria esses 3 pontos, né, que eu acho que são bem relevantes, tem muitas outras, mas são 3 pontos importantes. E uma coisa que vem muito da minha intenção e do meu coração é a gente trabalhar mais em rede, né? A gente tem tão escancarado aos nossos olhos pobreza, desigualdade, né? Tanta coisa. Não dá mais para competir, tem que colaborar e somar esforços, seja pela causa, né? Esse ano, setembro, é o Setembro Dourado, vamos nos unir, né, para os quadros de prevenção, o diagnóstico precoce para crianças com câncer, vem aí o Outubro Rosa, o Novembro Azul, tem que se unir pelas causas ou pelos territórios, né? Então, eu acho que, assim, do meu coração vem esse desejo enorme de ver cada vez mais organizações, sociedade, empresas, né, institutos, poder público trabalhando cada vez mais em rede, fazendo junto. Muito bacana, muito bacana. Queria cumprimentar aí, até agora tem gente chegando, bem-vindos, bem-vindas, muito bacana aqui essa participação de todo mundo. Queria agradecer demais. Queria então dar o resultado, né? A ansiedade do povo está grande. O resultado, então, quem ganhou o livro A Produção do Clube, do jornalista Irlan Simões, uma parceria. Queria também, né, antes de mais nada, agradecer imensamente a Mórula Editorial, parceirão nosso aí, desde fizemos o lançamento do livro Projetos Sociais, né, da Cátia Edmundo e da Nilza Rogéria. O livro esgotou na editora. Foi uma parceria muito bacana, contemplamos 2 pessoas com livros e tudo. Daí eu fiz aqui a live com o Irlan Simões, a Mórula Editorial, por coincidência, era a mesma editora, não tinha sido programado. Daí a própria editora me procurou, disse, olha, vamos fazer de novo, já que deu certo a primeira, vamos dobrar essa parceria aí de novo. Então nós colocamos mais um livro aí para sortear aí para o nosso público, e o livro foi sorteado, então um agradecimento mais uma vez à Mórula Editorial, através do Vitor e sua equipe, e agradecimento ao Irlan Simões, jornalista, queridão, né, parceiro. Para quem não viu a live, rebobina a fita, vê lá no nosso canal, no YouTube, vê aqui também no Instagram. E a ganhadora, enfim, não é um ganhador, é uma ganhadora, chama Fran Aparecida. E o arroba dela, né, aqui no Instagram é fran.aparecida90. Ela vai estar ganhando aí, foi a grande contemplada no sorteio do livro. E a Mórula Editorial vai mandar para ela, então, o livro. A gente vai entrar em contato, pegar o endereço direitinho, e a Mórula Editorial vai mandar o livro gratuitamente para ela, e ela foi contemplada. Então, Fran Aparecida, um beijo para você, obrigado aí por tudo, pela parceria, por acompanhar a gente, e você foi contempladíssima aí no sorteio. Bom, querida Silvia, então, passado aqui esse momento de descontração, queria chegar aqui para o final, né? Como é de praxe aqui nas nossas lives, assim, a gente tem um público muito grande de grandes gestores de pequenas organizações desse Brasil inteiro, né? Muito, tanto os que assistem aqui ao vivo, que estão nos assistindo agora, quanto as pessoas que assistem depois, né? As gravações de manhã, de tarde, de noite, seja o horário que for. Então, a gente tem, né, um público espalhado por esse Brasil inteiro. Fala um pouquinho pra gente. Esse papo, então, de gestão de voluntariado, programas de voluntariado, é só para grandes organizações? Você já deu uma pincelada nesse ponto aqui, quando a gente começou o nosso papo, mas queria que você desse aí, como última dica, o que é que você falaria, então, para as pequenas organizações de todo esse país enorme? Organize-se para receber voluntários, porque ele está te oferecendo tempo, e tempo é valioso e precioso. Então, quando ele prioriza o tempo para você, ele tem que ser bem acolhido. Não importa se é pequeno, se é grande, se é um voluntário, são 100, tem que ter esse acolhimento e essa organização, né? Eu acho que isso é fundamental. Organize-se, né, para recebê-lo. Acho que isso é fundamental. Bacana. Voluntário é doador de tempo, né? Não pode esquecer, não pode esquecer. Sim, simples e direta. Muito bacana, muito bom. Queria agradecer demais, Silvia, a sua vinda aqui.
uma felicidade grande, você que é uma referência para todo mundo que atua no setor nessa discussão, né? Que bom, assim, uma alegria imensa poder aqui expressar para você isso, da minha felicidade de você ter, né, da gente ter conseguido articular essa agenda, de você estar por aqui. Eu digo sempre isso, você está conversando aqui comigo, mas na verdade está conversando com todo esse público, né, com todo o campo de organizações, e essa é a felicidade que a gente tem de disponibilizar, né, essa experiência e essa trajetória, esse acúmulo tão importante, tão grande, né, para as pessoas que vão nos assistir depois, que vão poder usar essa informação no seu cotidiano. Então, eu queria agradecer demais. Então, faz aí suas honrosas despedidas para o nosso público. Só agradecer todo esse carinho, né? A gente ganhou chuvas de corações, né? Agradecer o carinho no chat, que eu não consigo acompanhar, mas agradeço, Lucas, o convite. Foi um prazer a gente ter estado junto no festival e estar aqui hoje. Tenho acompanhado quando eu consigo as lives também, e só parabenizar o Oscar Legal pelo trabalho, você, né? E agradecer a oportunidade da gente falar de voluntariado. Muito obrigada. Muito bom, muito bem, Silvia. Obrigadíssimo mais uma vez, gratidão mesmo. Então, só reforçar o convite, gente. Reforçando o convite, terça-feira que vem, vamos ter uma edição especial aí, uma parceria, ó, que legal, com a Secretaria-Geral da Presidência da República. Nós vamos estar dia 26, então, terça-feira, às 19 horas. Nós vamos estar lá no nosso canal no YouTube, tá? Vai ser o diálogo sobre a revisão do decreto 87/2000 de 2016, o decreto federal que regulamenta o MIROSC em nível federal, né, as parcerias entre poderes públicos e organizações da sociedade civil. Então, você vai participar da consulta pública para a revisão do decreto e, se tiver alguma dúvida, alguma contribuição, já pode conversar diretamente com a Secretaria, comigo, com o pessoal da Secretaria-Geral da Presidência, na terça-feira, dia 26, às 19 horas. Não vai ser aqui no Instagram, tá bom? É direto lá no nosso canal no YouTube. Então, você segue aí as nossas redes sociais, que essa semana a gente vai divulgar aí de montão esse evento. Também queria confirmar aqui e convidar todo mundo para as lives de outubro. Então, em outubro, né, nós vamos estar aqui no dia 3 de outubro com o João Paulo Vergueiro, e ele vai estar lançando o livro Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil. Então, lançamento de livro, dia 3 de outubro, João Paulo Vergueiro, Sustentabilidade Econômica das OSCs, e com sorteio, tá bom? Lança o livro, solta a promoção, no dia 24 tem o resultado do sorteio, na live, onde a gente vai falar sobre transparência e accountability. Minha ONG tem isso, e a gente vai falar com a Kari Johnson Lesnar sobre esse tema no dia 24 de outubro e ainda dar o resultado do sorteio do livro. Então é isso, meu povo. Até terça-feira lá no YouTube. Um abraço, Silvia. Brigadão, gratidão para você. Obrigado a todo mundo que estava por aqui. Tchau, até terça-feira lá no YouTube. Grande abraço.